A imensa constelação de Órion é uma das áreas mais famosas do céu noturno, contendo as configurações estelares mais conhecidas e ricas regiões de gases. É lá que temos o maior berçário estelar, onde a formação de novas estrelas é vista de uma forma que poucas outras regiões da galáxia podem proporcionar. E num levantamento de observações, a região impressionou os astrônomos com imensos discos espalhados por toda a área da constelação. As imagens registradas impressionam e até hoje revelam um dos grandes mistérios envolvendo estrelas e planetas. No vídeo de hoje vamos conhecer os misteriosos discos de gás encontrados na direção da constelação de Órion. A constelação de Órion é conhecida por ser a região do céu noturno com a configuração estelar mais evidente possível. Basta observar a constelação e você perceberá como raramente encontramos outra região do céu com estrelas tão organizadas quanto vemos por ali. Mas não é só isso, a região abriga uma variedade de objetos celestes fascinantes, que vão desde supernovas potenciais até belas nebulosas que tomam conta da constelação. Destaca-se a imponente nebulosa M42, a notável variabilidade de brilho de Betelgeuse e um trio estelar conhecido popularmente no Brasil como as Três Marias. É sem sombra de dúvidas uma das regiões mais fantásticas que podemos observar numa noite muito escura. Mas talvez o que mais chame a atenção na constelação de Órion são seus imensos berçários estelares, que na prática estamos lidando com regiões ricas em hidrogênio, onde novas estrelas surgem o tempo todo. O berçário mais conhecido de todos é a M42, também conhecida como Nebulosa de Órion, localizada a cerca de 1400 anos-luz de distância. O grande complexo está numa crescente formação de novas estrelas, e é chamado de berçário estelar porque os astrônomos encontraram ali estrelas incrivelmente jovens, com poucos milhares ou milhões de anos de idade. Dentro da constelação de Órion, aproximadamente 8 estrelas podem ser observadas a olho nu com facilidade, sem a necessidade exatamente de um equipamento óptico. Entretanto, os astrônomos já catalogaram mais de 300 estrelas dentro da área da constelação, e é altamente provável que existam outras milhares que ainda não são identificadas, surgindo a todo momento. E é aqui que entra a grande questão envolvendo os discos protoplanetários, onde muitas estrelas podem estar escondidas à primeira vista. Tudo começa com uma imensa nuvem de gás. Essa nuvem de gás é atraída aos poucos pela gravidade, criando uma zona de alta pressão e temperatura no centro, dando início à fusão nuclear, onde uma estrela novinha em folha surge num complexo imenso de gás, como é o caso do que encontramos em Órion. A partir daqui, considerando as condições da nebulosa que ficou para trás, podemos ter um sistema planetário surgindo no espaço. Pois bem, a formação planetária é então impulsionada por um fenômeno denominado acreção, no qual mais material é agregado à medida que a gravidade une pequenos fragmentos em objetos de tamanhos maiores, assim como formou a estrela, mas em menor escala. Na verdade, cada planeta que conhecemos hoje começou como uma simples partícula solta no espaço, dentro dessas enormes nebulosas. É incrível pensar que a formação dos planetas depende do tamanho dessas partículas, da distância da estrela e outros motivos ainda pouco compreendidos. Na direção de Órion foi onde os astrônomos encontraram uma oportunidade perfeita para entender melhor todas essas questões. E nessas buscas, os telescópios encontraram uns imensos discos emergindo dessas nebulosas. Eles lembram até pequenas galáxias espirais, mas não são, e temos uma estrutura muito menor, mas igualmente interessantes. Esses objetos são chamados discos protoplanetários, e eles se manifestam em torno de uma estrela em formação à medida que essa estrela inicia o processo de fusão de átomos de hidrogênio em seu núcleo. Curiosamente, nem todo o material presente nesses discos é utilizado na formação da estrela propriamente dita, e por isso uma quantidade significativa permanece no espaço, podendo originar corpos menores, como asteroides, planetas ou satélites naturais. A constelação de Órion está simplesmente cheia desses discos. Observe alguns vários capturados de ângulos diversos por telescópios espaciais como Hubble, por exemplo. É ou não é fantástico?
Apesar de ser uma área com muitas estrelas jovens, já temos muitos sistemas planetários já estabelecidos. Para você ter uma ideia, já temos descobertos pelo menos 25 planetas orbitando estrelas por lá, apesar de que a maioria também é muito jovem para ter planetas em órbita. Muitas vezes, planetas podem estar escondidos dentro dessas nuvens gigantescas em formato de disco. Detalhe, alguns deles parecem ter formatos estranhos por fatores como ângulo de visão em relação à Terra ou fenômenos envolvendo o vento estelar. Estrelas jovens costumam ter um vento estelar expressivo, capaz de varrer o gás em órbita. Nesse exemplo capturado pelo Hubble, temos um disco com 17 vezes o diâmetro do nosso Sistema Solar, o que é, de acordo com os astrônomos, um dos maiores descobertos na nebulosa de Órion. Se pudéssemos retroceder no tempo, o Sol também teria tido uma nebulosa gigantesca como essa ao seu redor. No entanto, essa nuvem foi gradualmente desaparecendo à medida que a estrela acumulou matéria, formando planetas e outros corpos celestes que vemos hoje. Por isso, essas imagens dos discos em Órion são tão importantes, pois é o retrato do que já fomos um dia e pode ser essencial para entendermos a evolução do Sistema Solar. Além disso, há também a possibilidade de entender a química por trás de tais discos, para quem sabe compreender até as nossas próprias origens. Até porque entre essas estrelas podemos estar vendo agora o momento onde mundos potenciais estão surgindo, quem sabe até desenvolvendo vida complexa. Mas o que exatamente pode acontecer dentro desses discos? Se o sistema tiver massa suficiente para formar um sistema planetário, pode ocorrer uma separação entre planetas terrestres e planetas gasosos. Isso significa que compostos como água e metano, predominantemente formados por hidrogênio, normalmente permanecem gasosos em temperaturas mais baixas, dentro da chamada linha de congelamento. Por outro lado, materiais rochosos e metálicos mais densos têm a maior propensão para condensar em temperaturas mais elevadas. Dessa forma, os planetas internos, formados ali, são compostos quase inteiramente de rocha e metal, como é o caso da Terra. Essa compreensão é sustentada pelas numerosas observações de discos protoplanetários em toda a galáxia. No entanto, é ainda mais intrigante considerar que planetas gasosos podem continuar a crescer à medida que mais material é agregado, aumentando consequentemente a força da sua gravidade. O material circundante, principalmente o hidrogênio e o hélio, é atraído cada vez mais pelos jovens planetas, contribuindo para seu aumento de tamanho. Claro, estamos tomando aqui o Sistema Solar como exemplo. É importante ressaltar que sistemas planetários podem sim se formar de forma fora do padrão do nosso, mas requer condições que ainda estamos tentando entender. Quanto mais catalogamos esses discos pela galáxia, mais vamos entender sua própria natureza. É impressionante imaginar que estamos vendo novos planetas surgirem bem diante dos nossos olhos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!